Bem, pessoal, nós já definimos o que é um algoritmo. Em seguida, nós citamos as três estruturas que todo algoritmo possui. E depois nós listamos também quais são as maneiras pelas quais a gente consegue representar um algoritmo. Tá? E agora nesta videoaula a gente vai falar dos tipos de dados que serão processados, né, dentro do nosso algoritmo. Então, assim, um algoritmo, como já ficou claro aí na definição, ele realiza um conjunto de instruções numa determinada ordem, essa ordem lógica, né, só lembrando, sobre um conjunto de dados de entrada, tendo em vista um conjunto de dados de saída desejado. Então, uma máquina, na verdade, né, de uma forma bem simplória, ela é uma trituradora de dados. Tá? Então, ela pega dados na entrada, realiza aí o processamento, que são, são operações matemáticas ou lógicas, né? E a partir deles são gerados dados de saída, tá? Só que tem um detalhe, né? Antes de um computador ou de um algoritmo, né, ser executado, né, é importante que você defina quais são os tipos de dados que serão tratados. Para o ser humano é fácil diferenciar senhas, números de contas bancárias, datas de aniversário, valores de salário, música ou cheiro de um perfume, tá? A gente manipula esses dados, né, esses tipos de dados, informações, de maneira até imperceptível, né? A gente tem essa capacidade de diferenciar esses tipos de dados. Porém, com o computador é diferente, tá? Ele é capaz de processar informações, né, de processar dados. Porém, né, de antemão você tem que definir quais são esses tipos de dados que ele irá processar, tá? Então eu botei aqui o exemplo do Bash, né? Insert Brain Here, só para realçar o fato de que a máquina, tadinha dela, né, ela é burra. Ela só faz o que você manda, né, por meio da execução de um algoritmo, tá? Então, diferentemente de um ser humano, você tem que dizer quais serão os tipos de dados que serão trabalhados dentro desse algoritmo, ok? E os tipos de dados, né, mais comuns que estão presentes aí na maioria das linguagens de programação são desses três tipos básicos aqui. Existem mais? Existem. Mas para alguém que está aprendendo, esses três tipos aí são mais do que suficientes. E quais são eles, né? Como está listado aqui no slide, né? São os tipos numéricos, que se dividem em outros dois tipos, que são os inteiros e os reais. Os literais, tá? Que são o caractere e cadeias, e os lógicos. Então, nas próximas videoaulas, a gente vai falar de cada um destes tipos e como representá-lo em um algoritmo.